Oi, Juliano Moreira, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no FM 98.7, a maior audiência do rádio esportivo goiano. Juliano, eu estou aqui do meu lado com o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Vanderlan Alcântara, gentilmente aceitou nosso convite para falar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Já me adiantou aqui que gosta muito desse rapaz que está apresentando a jornada. Já deixou um abraço pro João Batista e pro Juliano. E eu também tenho muito carinho pelo Vanderlan Alcântara, que está na cabine com a tela dividida, já conosco aqui no Futebol da Bandeirantes. Já a gente abre para valer o Futebol da Bandeirantes, agora só um esquenta pra gente sentir o termômetro desse clássico. Caio, eu vou deixar você bem à vontade com o Vanderlan, mas aqui do estúdio da Bandeirantes transmite meu abraço a ele, grande Vanderlan, que eu tenho um carinho muito grande por ele, me viu crescer, dando os primeiros passos no rádio, diga-se de passagem, e agora é homem forte na equipe do Goiás e está conosco na cabine da Bandeirantes. Caio, a bola é tua e também do Vanderlan, mas antes, bom domingo, Vanderlan, tudo bem? Boa tarde, Juliano. Você sabe o quanto que eu admiro você, seu profissionalismo, sua inteligência, principalmente na área esportiva. Não poderia de forma nenhuma deixar de mandar meu abraço para você. Você sabe que eu tenho muita consideração e um carinho muito especial por você. E eu estou te vendo aqui através da tela aqui também, junto com o Caio. Estou à sua disposição. Você sabe a minha dificuldade, muitas vezes eu sou um pouco inibido. A hora que eu pego o microfone aqui, eu fico um pouco inibido, etc. Mas na medida do possível, eu espero responder as perguntas e não decepcione você e nem tão pouco a torcida. Muito bem, Vanderlan Alcântara. Caio, vou deixar a câmera bem aberta em você, pode até dar tela cheia pro Caio Munif. Obrigado, o Vanderlan é um grande amigo, um grande parceiro, né? Então assim, com muito prazer, com muito orgulho, então você fica muito à vontade para ouvir o Vanderlan e daqui a pouquinho a gente também participa desse bate-papo, porque a bola é tua, bravo Caio Munif. Valeu, Juliano, de novo aqui agradecendo muito ao Vanderlan pela gentileza, né, de falar aqui no microfone da Bandeirantes. Vanderlan, hoje não tem outra palavra que não seja decisivo, talvez importante, é o que define esse clássico. Goiás e Vila por si só já é um jogo importante, mas hoje com todo o contexto que serve esse clássico, né? Na visão do senhor, qual que é o peso desse clássico de hoje? O senhor que assumiu agora recentemente a presidência do Conselho Deliberativo do Goiás. Boa tarde, Caio, é um prazer te conhecer, não conhecia pessoalmente, eu via pelo rádio muitas vezes, mas não conhecia. Agora aquele garotinho aí, eu vi o Juliano, deu de criança, os seus 15 anos, parece que eu acompanho ele na Rádio K, aquela coisa toda. Bom, quanto à sua pergunta é o seguinte, para mim, esse jogo de hoje é outro campeonato, independente de qualquer coisa, o resultado é fundamental para o futuro do nosso time, certo? É um jogo à parte, mas é um campeonato diferente, principalmente na atual conjuntura, onde se encontra nosso adversário, com todo o respeito que eu tenho aos vilanovenses, aos dirigentes do Vila, que são pessoas extremamente competentes, honestos, trabalhador, mas eu não admito uma derrota aqui hoje pro Vila de forma nenhuma. Eu estou acompanhando o time a semana inteira, não é minha função como presidente do Conselho Deliberativo, talvez eu estou furando perante o estatuto, mas eu achei melhor comparecer nos treinos, fazer umas visitas, concentrações, conversar com a comissão técnica e mostrar minha presença, saber que eu não marco gol, eu não escalo jogador, mas eu acho que meu olhar, meu semblante pode transmitir uma responsabilidade que eles têm que cumprir dentro de campo. E eu observei isso durante todo o treino dessa semana, que eles estão muito empenhados em trazer um grande resultado hoje aqui no Serrinha. Vanderlan, a gente vê que a diretoria do Goiás vai tentando aí de algumas maneiras, né, aumentar essa entrega dos jogadores. O bicho subiu, né? O bicho tá 500 mil para esse jogo contra o Vila Nova e já estava contra o Santos. E o senhor comentou que, como presidente do Conselho Deliberativo, é claro que tem, né, as normas do estatuto, mas que o senhor não aceita uma derrota hoje aqui no estádio Elê Pinheiro. Mediante a isso, caso aconteça um resultado negativo, nós podemos esperar algum tipo de mudança no Goiás ou não? Bom, que tiver dentro das minhas possibilidade e dentro da minha responsabilidade, pode ter certeza, se caso que eu não acredito na derrota de forma nenhuma,
certo? A gente tem que tomar algumas providências. A única coisa que eu peço, não violência. Violência não leva a nada. Mas tem que olhar olho no olho, ver se o cara tem caráter, personalidade e honrar aquele contrato que ele assinou com o time para defender de talento, força e determinação. E se ele apresentar isso, mesmo perdendo, a gente sabe. Agora, mostrar corpo, mora alguma coisa, isso aí a gente não aceita. Não aceita mesmo. E não adianta pensar que é só também dentro das 4 linhas também não. As atitudes fora das 4 linhas, onde tem a responsabilidade de alguns elementos que sabe que eles que colocam os elementos dentro das 4 linhas, nós também tem que ver o que aconteceu para responder pela a responsabilidade que ele tem que cumprir. E Vanderlan, atualmente, em contato com outros conselheiros do Goiás, eu vejo uma insatisfação muito grande. Antes era com o elenco, depois foi com o Zanardi. Hoje essa insatisfação de vários conselheiros, ela ultrapassa essa barreira do campo, do técnico, e vai para a diretoria. Muita insatisfação com o Luciano Patiello, com o Lucas Andrino, que são os responsáveis pelo futebol do Goiás hoje. O senhor, como presidente do conselho, como que o senhor avalia o trabalho até o momento deles? Bom, Carlos, isso é um pouco até difícil comentar isso antes de um jogo desse, porque o que eu posso mostrar para o torcedor, para você e para quem está nos ouvindo, seria talvez uma forma de talvez até tumultuar a situação. Se fosse depois do jogo, independente de resultado, eu responderia com mais afinco, com mais determinação, mas eu posso te garantir uma coisa que é do conhecimento de todos, conselheiros, sócios, alguns sócios e da própria comissão dos gestores do Goiás, que desde a vez que o Edminho, através de uma grande empresa que contratou o nosso gestor, que é o Luciano Patiello, ele veio que eu conheci, eu vi uma pessoa parecendo que é boas intenções, que tem boas intenções, é honesto, mas não tinha capacidade de eu dirigir um clube do tamanho do Goiás. Eu vou fazer uma gestão da capacidade. Ele pode ter um departamento que ele usou em outros clubes com bastante eficiência, mas ser um gestor, um clube do tamanho do Goiás, confesso você, e falei para ele, falei para os nossos conselheiros, ele é pequeno para o Goiás. Então você vê condenar atleta, comissão técnica, diretor de futebol, isso foi tudo contratado por ele. Então a responsabilidade é se houve erro, foi ele. Mas quem contratou ele? E ele não é culpado, ele não pediu para vir aqui. Pergunta quem contratou. Foi Edminho. O Edminho contratou o Edminho é um cara estudioso, inteligente, ele acerta muito mais do que erra. Porque futebol, qualquer atividade na vida, tem os erros e os acertos. E o Edminho fez essa indicação, esse contrato, em cima de uma orientação de uma empresa. Certo? E eu acho que o Edminho fez tudo de boa fé, tudo tinha para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Mas o único erro que eu acho que cometeu foi não participar e compartilhar, principalmente com o vice-presidente, meu caso. Que se ele fala comigo, eu poderia até aceitar as ideias dele, dessa empresa, mas eu também ia responder da minha opinião, e eu também ia responder pela responsabilidade dos erros. Eu ia dividir os erros com o de mim, certo? Coitado, hoje ele fez as coisas tudo de boa fé, tudo com boas intenções, e infelizmente hoje o sacrifício cai tudo nas costas dele. Eu poderia muito bem ter dividido essa responsabilidade junto. Certo? Se ele tivesse comunicado, fala, Vanderlan, você como vice, vamos fazer uma reunião aqui, ver essa possibilidade. Eu ia aceitar a opinião, talvez eu errar pior do que ele. Mas, infelizmente, ele não comunicou, quando já estava tudo fechado, e o que aconteceu? A responsabilidade hoje é quem colocou o Patiello. O Patiello colocou essa direção, contratou esses atletas, que foi substituído vários já, mas infelizmente são profissionais que ganham muito bem, que não está dando certo. Por quê? Muitas vezes até influência extra-campo, que nós precisava ter mais união junto com esses conselheiros, junto com a torcida, junto com a imprensa, que muitas vezes falta com respeito com vocês, os dirigentes faltam. É a primeira vez que eu estou dando entrevista para você.
Eu não tenho o direito de ficar falando em nome do clube, minha função não é essa, certo? Mas eu teria que dar satisfação com um colega seu hoje, me chamou, eu prometi que daria. Você me convidou aqui, entrei na sua cabine, que eu tinha que ter respeito à sua profissão, e dou dando a resposta para você. Mas na realidade, esse que tinha que dar essas explicações. O presidente do Conselho Deliberativo, a função dele é outra, é deliberar, fiscalizar, aprovar, certo? É isso que tem. Mas isso não chegou até a mim, nunca chegou. Quando acontecem os fatos difíceis para resolver, nós convoca a assembleia, igual vai ser agora, para decidir. Já são os conselheiros, são 200, 300, quantos ele vai lá e prova, certo? Agora eu gostaria de dividir essa responsabilidade com a Edmine. Infelizmente ele não me usou, eu sei que talvez para me poupar, muita amizade, eu confio muito nele, não estou desmerecendo ele. É um dos maiores dirigentes de futebol do Brasil, certo? Mas infelizmente foi um erro que cometeu junto com essa mudança de estatuto e que determinou pessoas que talvez está aqui que não estava à altura do Goiás. Infelizmente eu estou falando isso numa véspera de um jogo, no estádio do jogo aqui, que vai contrariar o ambiente. Mas eu não poderia ficar calado e nem deixar nosso torcedor enganado. Eles têm que escutar, e eu evito. A gente teve um pequeno problema de sinal lá no estádio Ailê Pinheiro. A gente vai restabelecer esse contato até para que o Vanderlan possa terminar a sua linha de raciocínio aqui no Futebol da Bandeirantes, que começa já para valer, para você ligado no FM 98.7 no YouTube Rádio Bandeirantes Goiás e no aplicativo Rádio Bandeirantes Goiânia. Tá ok já o estádio Ailê Pinheiro, 4h05 da tarde com o Vanderlan Alcântara, até para que ele possa se expressar com o torcedor, possa falar com o torcedor do Goiás. Afinal de contas, é um jogo de torcida única, né? O torcedor do Vila não vai poder acompanhar o jogo do estádio Ailê Pinheiro, mas em qualquer parte da cidade vai estar reunido para acompanhar esse clássico. Agora sim, Vanderlan, por favor, conclua sua linha de raciocínio bem à vontade, né? Aqui no pré-jogo, no concentração, antes de começar para valer o Futebol da Bandeirantes. Por favor, Vanderlan. Juliano, parece que eu já falei tudo. Se eu começar a falar demais, vai perder a audiência aí, não vai não? Não, eu quero que você fique bem à vontade, Vanderlan, para falar dessa satisfação, né, que você buscava dentro da sua linha de raciocínio, que o torcedor merece, mesmo sendo a véspera de um clássico tão importante, de um jogo tão grande que é a Goiás e Vila. Eu gostaria que você falasse dessa situação, dessa linha de raciocínio que você vinha construindo, né, ao mesmo tempo colocando para o torcedor, para o ouvinte, para o internauta, que o torcedor precisa saber o que se passa, o que acontece também no dia a dia. A gente vive num mundo tão fechado, né, acompanhando o Goiás. Só para se ter uma ideia, o Caio Munif está aí do seu lado, que é o repórter do Verdão, não teve uma entrevista ao longo da semana. Então é importante a gente colocar para fora, colocar nesse momento o que se passa dentro do Goiás, dentro dessa construção e dessa linha de raciocínio que você vinha desenvolvendo. Por favor. Bom, Juliano, o maior respeito que eu tenho todos os torcedores, conselheiros, certo? Talvez foi tarde que eu abri a boca para falar, mostrar o que está acontecendo aqui, mas eu não posso falar que eu sei 100%, porque eu assumi a presidência agora há poucos dias, tem uns 2 semanas atrás, e para mim conhecer todos os problemas profundamente, eu tinha que penetrar mais, e tem um pouco de resistência, eu vi que tem, certo? A pessoa talvez tenha um receio, talvez pensa que eu tenho más intenções de fazer alguns atos perante os funcionários, esses que estão dirigindo o Goiás, certo? Mas uma coisa eu já percebi de cara, a falta de respeito com os conselheiros, até para entrar no CT, muitas vezes barra funcionar lá, a falta de responsabilidade com a imprensa, que muitas vezes a imprensa não tem nem como fazer uma entrevista com os dirigentes. Isso é falta de respeito aos profissionalistas da imprensa. E você sabe que eu quase não dou entrevista porque eu tenho dificuldade, você sabe a minha dificuldade, né? E tenho teste de receita, eu sou transparente, se precisar falar, eu falo mesmo, dói a quem doer. Certo? Então, mas agora para frente, o que eu estou mais interagindo com a equipe, com as dirigentes, essas coisas, você pode ter certeza que as coisas vai ter que mudar. Espero que não seja tarde demais. Precisa respeitar sim a imprensa. Tem colega seu aqui, repórter, que vai lá, talvez tem dificuldade até pegar uma entrevista, né?
Então eu, na minha função, que não é essa, como presidente do conselho, que existe, tem interferência, é do conselho administrativo, eu já estou em contato com a Haroldo para ver se conversa com esse pessoal, que eles respondam pelo menos a imprensa, as coisas que estão acontecendo, para os torcedores não perder a esperança do Goiás, porque do jeito que está, eles estão perdendo, e nós não podemos perder essa esperança. Nós temos que retomar a esperança em cima desse jogo de hoje. Nós temos que ganhar esse jogo e com certeza o pessoal vai voltar a esperança de um acesso ainda. Vanderlan, até fazendo mais uma pergunta em cima do jogo, agora eu passo a bola já para o Juliano. Hoje esse jogo do Goiás, ele é tratado como um divisor de águas. O senhor acredita que as chances, mesmo que quase remotas, do Goiás se passam por uma vitória hoje? Caso o Goiás não vença o jogo de hoje, o senhor já começa a pensar em talvez um planejamento já para o ano que vem? Com certeza. A gente tem, você falou, é uma divisão de águas mesmo. Esse aqui é igual eu falei no começo, parece que eu falei com você. Esse aqui é outro campeonato para nós. Perder pro Vila Nova aqui é inaceitável, certo? Com todo o respeito que eu falei, que tem os dirigentes, os jogadores, tudo, mas não vão aceitar essa defesa. E se perder, algumas atitudes têm que ser tomadas. Que se nós perder esse jogo, às vezes a esperança de acesso também diminui. Não quer dizer que nós vamos desistir. Quando tiver 0,1%, nós vamos lutar. Eu vou acompanhar de perto, vou nos treinos, vou aqui, vou na concentração, vou viajar com a equipe, quero ver. Aquelas pessoas que faltar com a responsabilidade, com o profissionalismo, você pode ter certeza que vai pagar pelos erros. Porque o Goiás tem cumprido rigorosamente em dias as obrigações dele. Então os profissionais têm que cumprir também. E pelo que eu senti, Caio, esses últimos duas semanas para cá que eu assumi, que eu tenho observado, dentro dos próprios treinos, eles têm desempenhado fantasticamente. Mostrando boa vontade, tudo. E o jogo, esse último jogo, vocês viram, os dois últimos jogos, você viu o desempenho dele, foi diferente, né? E por isso que eu acho que o Vanderlan não vai escalar, o Vanderlan não vai dar palpite, nada. Mas meus olhos vai ficar em toda essa administração, em todo esse plantel aí. Você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para defender nossas cores aqui. Porque eu tenho muita certeza, muitos torcedores, muitos conselheiros estão sofrendo. Como eu tô, certo? Você imagina, certo? Imagina terminar um campeonato atrás do Vila Nova. Não podemos, com todo respeito eu tenho, mas nós não podemos, esse campeonato é diferente, é outro campeonato, por exemplo. Nós temos que ganhar hoje, respirar e ver que tem chance ainda e vamos à luta, porque se nós vencer 3 partidas seguidas aí as coisas pegam, você pode ter certeza que as coisas ficam bem melhor. Juliano, vou passar a bola para você. Tiver alguma pergunta pro presidente Vanderlan Alcântara? Muito bem, eu tenho uma pergunta pro Vanderlan. Ô Vanderlan, vem cá, como é que foi o ambiente ao longo da semana no Goiás depois da vitória contra o Santos? É importante ouvi-lo, até porque a gente não sabe de nada do que se passou na preparação do Goiás, mas como está o ambiente do Goiás, né? Vencendo hoje o Vila, né? Já que a direção coloca que é inaceitável perder pro Vila hoje no estádio Ailê Pinheiro, a gente pode classificar que é uma reviravolta do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Vanderlan? O ambiente está bom, Juliano. O ambiente está bom, aqui no CT, nos treinos, o ambiente de concentração está bom. Eu te visitando, eu não vou lá dar palpite, especular nada, mas a gente conversa, olho no olho, você vê que cada um está com boa vontade de superar essa crise que nós estamos passando, sabe? E eu vejo que a gente, é aquela história, quem engorda o boi é o olho do boi. É um ditado que o pessoal fala, como é que engorda. Então os donos do Goiás, não sou eu, sou a torcida. Agora nós carregamos a responsabilidade de representar a torcida, assim, e lá ver o que está acontecendo. E eu estou procurando aproximar na medida possível, sem inibir, certo? Nem constrangir o plantel. Mas eu vou no CT, vou nos treinos, converso aquilo que eu posso trazer algum incentivo para eles, e eles têm me respeitado bastante. Isso que é importante. Eu acho de agora para frente a gente vai mudar
o perfil, inclusive o trabalho de vocês, que nós vamos ter uma reunião essa semana, para vocês terem mais liberdade de trabalho dentro do CT aqui no Goiás, certo? Eu não vou prometer ficar dando entrevista, igual eu falei para vocês, dificuldade de mexer com o microfone é difícil. Para mim é difícil, me intimida mesmo, sabe? Mas eu posso dizer para vocês que nós não vamos esconder nada de vocês. Se vocês não quiserem responder, pode vir em cima de mim que eu vou responder, que eu sou transparente. Não tem medo, tá? Pode me procurar, você tem a liberdade, sua equipe toda tem, pode me procurar que eu estou à disposição. Não quero me aparecer, não preciso disso, você me conhece, o reconhecimento que eu já tenho na minha vida, não preciso disso, certo? Eu tenho amor e respeito pelos torcedores e pela imprensa que muitas vezes está sendo desrespeitada. Você gostou do Daronco como árbitro para esse clássico entre Goiás e Vila, né? Porque a gente levantou ao longo da semana aqui a possibilidade do Wilton Sampaio também. Você gostou do Daronco? O clássico está bem servido na arbitragem, em Vanderlei Alcântara? Até me falaram aqui, fala a verdade, eu nunca preocupei com o árbitro. Certo, sinceramente, quando eu vejo o pessoal falando tudo de árbitro, eu fico pensando, nós temos que esquecer um pouco a preocupação com o árbitro. Mas me parece que vem um grande árbitro aqui, uma grande credibilidade, a pessoa que nós podemos confiar, certo? Eu acredito que erro existe, todos nós cometemos erro, mas espero que esse aí é um que menos erra, que eu já vi falar. Espero que hoje ele acerte tudo. Muito bem, Vanderlei. Ô Caio, você quer encerrar a entrevista da minha parte? Tá tudo bem servido por aqui. Não, Juliano, vamos encerrar já para dar sequência. Eu quero só aproveitar para agradecer aqui ao vivo ao Vanderlei. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de falar com a Rádio Bandeirantes, porque como o senhor falou, é muito difícil às vezes, nós não temos outras pessoas do Goiás falando no dia a dia. Então é muito importante o presidente do Conselho Deliberativo nesse momento tá falando com a gente. Obrigado, viu, Vanderlei? Eu te agradeço, tive um prazer te conhecer. Você pode ter certeza, eu não vou falar que eu vou ficar aqui comentando jogo, fazer outros comentários, que talvez em vez de ajudar vai te atrapalhar a sua audiência. Mas eu sou, aquilo que eu puder contribuir para o seu trabalho e toda a sua equipe, eu vou estar à sua disposição. Eu estou inteiramente à disposição agora, afastei um pouco das minhas atividades para acompanhar o Goiás até a final desse campeonato. A partir da hora que eu tenho conhecimento dos fatos e tenho o direito de pronunciar, eu vou abrir a boca, vou falar para vocês transparentemente aquilo que está acontecendo. Dói a quem doer. Certo, eu te agradeço o convite, foi um prazer te conhecer, espero que nós tenhamos a vitória, que nós saímos daqui o mais alegre possível.